gente vai fazer meio que para agora. A primeira coisa que a gente vai fazer tipo, é escrever um método que trabalha com web request e vamos conversar um pouco sobre o web request. É para a gente ter como é que vai tratar essas coisas, como é que vai vir essas chamadas. Porque assim, a gente poderia fazer isso automaticamente. Eu vou deixar abrindo o Visual Studio. Por incrível que pareça, esse daí foi o meu trabalho da pós, tá ligado? Mano, eu lembro, pô, você chegou a me mostrar. E chegou a envolver bem mais conceitos, tinha injeção de dependência, coisa pra caralho, velho. Não era só, tipo, exibição era o mais fácil, tá ligado? Mas, enfim. Eu vou criar um novo projeto aqui. Eu até abri ele aqui para dar uma olhada, para ver o link, como é que era, das chamadas, da API e tal. Acho que eu posso até abrir depois para mostrar para vocês. Vou deixar criando um novo projeto. Então, vou criar um aplicativo cross-plataforma, aplicativo móvel, vou chamar de séries. O que eu tenho que marcar aqui? Net Standard. Eu não sei se você vai criar alguma coisa ao WP. E um aplicativo em branco, pra não ser Master Detail, que é o hamburgão lá. Exatamente. O Master Detail vai criar aquele mesmo hambúrguer lá e tal. O incrível é que ele tem um tipo de página só e não tem os outros, né, velho? Tipo, poderia ter os outros tipos já. Poderia, tá, que você... Tipo, tá digital, tá ligado? Mas enfim, tipo... E por que era .NET Standard e não projeto compartilhado? Cara, isso eu vou falar sempre, velho. Nossa, eu vou ter que gravar isso, eu acho que esse... não lembro. Alguma coisa... Algum tipo de compartilhamento que ele não compartilha... Acho que todo o projeto compartilha... Não lembro, não sei. Não recordo. Você pode me perguntar toda vez, uma hora eu vou gravar. Então, se você for ver lá os outros vídeos lá, tipo, eu já falei umas 3 vezes. Então, aqui ele fala estratégia de compartilhamento de código. O primeiro, ele está falando o seguinte. Quando a gente cria um projeto, aqui a gente escolhe as plataformas. Vai criar um projeto para a plataforma Android, vai criar um projeto para a plataforma iOS. Eu vou deixar só para o Android, porque a gente não vai precisar para o iOS agora. Depois, se quiser incluir, não tem problema. Então, vai ser o seguinte: ele vai criar o projeto do Android e vai criar o projeto do Forms, lá, o projeto de biblioteca. Quando eu estiver compilando meu projeto nativo, meu projeto Android, para gerar um APK, essas coisas assim, tipo, esse primeiro projeto compartilhado, ele vai falar o seguinte, quando eu compilar o meu projeto, tipo, eu quero que toda a compilação do meu projeto compartilhado, todas as dependências dele, sejam geradas junto no meu APK. É basicamente isso que eu estou falando. No .NET Standard, ele já vai falar o seguinte, você vai me gerar o que é necessário para o meu projeto e são coisas que vão ser compiladas diferentemente uma da outra. Basicamente, é a forma de compilação que ele vai gerar o teu APK, ou o teu executável lá. Eu vou usar o .NET Standard. E vou mostrar uma notação que tem já no Forms. Eu acho que eu até falei disso.
consegui lembrar a diferença do projeto compartilhado por NetStandard. Eu sempre esqueço. Eu nunca uso o projeto compartilhado lá, porque no .NET Standard eu tenho mais controle do que vai ser compilado junto no meu APK ou não. Tipo, ou seja, eu consigo deixar o meu APK menor, eu consigo compartilhar o código de outras maneiras. Tá? Então eu tenho mais controle dos meus recursos. Basicamente por esse motivo, não que tipo, eu não queira criar. Tá? Se tiver na dúvida, cria o .NET Standard. Tá? Sim. Ou PCL para quem tiver com o Visual Studio mais desatualizado. Então é o seguinte, ó, eu vou abrir aqui o main page, deixa eu ver se o main page deixa ele juntar tudo, criar as referências aí e tal. Demora um pouco ali na parte inferior ali. Então, ó, as dependências tá com até um sinalzinho amarelo ali e tal. Sim. Ele tá gerando tudo isso daí para poder compilar o projeto. Deixa ele restaurar, porque ele tem que restaurar aí. Hoje, por enquanto, hoje é só nós. Não, o Marcos nem o outro guri apareceu aí. O brother. Só tá nós aí? Só, hoje só. Isso é incrível. O Igor já manja pra caralho, tá? Tipo, o Igor trabalha comigo lá. Ah. Demorou um pouco para gerar as dependências aí, mas eu vou mexer. Vai mexendo no primeiro. Só não vou compilar. Tá, é o seguinte. Ok. Tá, então não vou mexer, né? Vocês viram aí no conta de peixe. É porque o conte de page ele herda de Xamarin Forms, desse pacote. E o Xamarin Forms está sendo atualizado aqui, ó. Tipo, então ele ainda não tem a referência. Sim. Vamos trocar ideia um pouco sobre requisições por enquanto. Beleza. Então, assim, ó, quando a gente precisa fazer uma chamada externa, a gente geralmente usa Web Request. Web Request, ele vem das chamadas de protocolo lá, que pode ser tipo um HTTP, um HTTPS, um FTP, um file, tipo um arquivo que já está no teu próprio computador. E esses protocolos, tipo, eles já estão definidos tipo, uma caralhada de tempo. Então, como é que funciona o Web Request? A gente tem um endpoint, que é o servidor que ele vai ser acessado, e esse endpoint ele pode ter alguns parâmetros, que são os readers, que ele pode conter o tipo de dados, tipo, ele pode conter chaves de autenticação e assim sucessivamente, entre outras, né, no caso. Geralmente um Web Request acompanha um Web Response.
que é a resposta do formulário de requisição. Tipo, então, a requisição web, tipo, ela vai te retornar uma resposta. Tipo, essa resposta vai depender do tipo de dado que você está trabalhando. No nosso caso, a gente vai trabalhar com uma aplicação JSON. Então, ele vai retornar uma string JSON lá, no nosso caso. Um objeto... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Esqueci qual era o nome da classe. Se eu não me engano, era HTTP Web... não lembro. Era System. Fala que não tem as bibliotecas, velho. Tipo, eu queria acessar. Deixa eu dar um recompilar nisso aqui. E agora não. É, isso eu tô achando estranho. Tem um compilar aí, deixa eu ver se ele vai achar as referências todas aí. Para me acessar a biblioteca.net do System. Ou melhor, né? Vamos vir aqui no navegadorzão e vamos acessar o namespace system.net. Espero que ele não abra um... Porra, ele tentou carregar uma página, velho. System.net. Aqui, ó. System.net namespace. Web request. Tá ali já escrito ali. Vamos ver o que ele tem por aqui. Classe, autorização, endpoint permission, file web request, FTP web request, HTTP web request. Aqui, ó. O que nos interessa é esse cara aqui. Fornece uma implementação específica HTTP. Puta, tá valendo um negócio que não fechou. Enfim. Aqui, ó. Fornece uma implementação específica de HTTP da classe Web Request. Então, ele é uma requisição para HTTP, ou seja, uma requisição externa. Uma requisição para uma página. Vamos ver o que tem nessa classe. Ele tem um construtor, tem dois construtores no caso. Sim. Tem um métodos aí, umas propriedades no caso. Propriedade address. Obtém o reach, que é o endereço do recurso de internet que realmente corresponde à solicitação. O que isso quer dizer? Para a gente traduzindo. Ele quer dizer que é o endpoint, ou seja, o servidor que vai responder às nossas chamadas. É o endereço da página web. Address. A gente vai usar bastante content type. Content left. Opa, content. É o tamanho, né? O content type, esse de baixo, que obtém ou define o valor do cabeçalho HTTP content type. Isso daqui vai ser o tipo de dados que a gente vai trabalhar, que no nosso caso vai ser o JSON. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. O que eu quero achar do web request é um método chamado getResponse. Aqui, ó. Request response. Então, assim, ó, se eu fizer uma chamada para um site, inclusive eu estava falando com o Guri agora, era justamente sobre requisições, porque ele estava tentando acessar uma API, e a API dele estava falhando lá e tal. Sim. Aí a gente foi no Postman lá e verificamos o que estava dando errado na requisição.
Então, assim, se eu fizer uma chamada para uma requisição externa, tipo, ele vai me retornar uma resposta. Essa resposta vai vir desse método getResponse, ou seja, por exemplo, se eu fizer uma chamada para esse método aqui, é um link, certo? Tipo, é um endereço. O endereço dele vai me retornar um JSON. Isso. Que é isso aqui. Esse JSON ele vai vir me retornado nesse getResponse. Só que esse getResponse, pelo objeto dele, tipo, pelo método que vem definido, ele me retorna um webResponse. Ele não me retorna um JSON. Ele não me retorna um JSON. E o que a gente faz para carregar, tipo, para transformar um web response num JSON? Ou num... Deve ter alguma coisa aí que converte, creio eu. Aqui tem um exemplo de uso. A primeira coisa que eu quero ver é a classe. Deixa eu ver se eu tenho acesso à classe aqui. Web Response. HTTP Web Response. Fornece uma implementação específica da classe HTTP Web Response. Vamos abrir o Web Response, ó. Então, ó, eu vou vir aqui no web request. No exemplo que ele deu. Ele criou um web request, ou seja, uma requisição, para um endereço contos.com. Tipo, caralho, de endereço é esse? É verdade, estranho. Uma requisição para esse endereço e ele tá me chamando a resposta da requisição. Tipo, ou seja, ó, o que você tiver nessa página me retorna para esse web response. Já colocou até aqui um comentário, tipo, o retorno da resposta. Aí aqui, tipo, ele vai tratar, tipo, essa resposta e aqui ele finalizou, tipo, ó, beleza, não vou mais usar a resposta, pode, tipo, liberar, tipo, a chamada lá. No nosso caso, a gente vai converter essa chamada para um string. E esse string ele vai ser gerado uma string. A gente trabalhou com string lá no começão do C, no C++, lá do C puro, do C Sharp, que era para trabalhar com arquivo. A gente trabalhava bastante com strings. Então, eu não sei se você lembra lá, tipo, quando a gente trabalhava com string, tipo, a gente abria um arquivo, salvava um texto no arquivo, tipo, não sei se você chegou nisso. Lembro. Então, basicamente, essas informações que você está abrindo, tipo, fechando arquivos, ele vai fazendo através de string, tá? Tipo, mesma coisa para transmissão de dados, tipo, por live, essas coisas assim, é tudo feito por strings, tá? Sim. Deixa eu vir aqui no meu projeto. Porra, tá tudo fodido ainda. Vou fechar a de novo. Eu não atualizo seu Visual Studio por nada, hein, pai. O quê? Você não atualiza teu Visual Studio por nada. Cara, eu atualizo só, tipo, se eu precisar muito, tá ligado? Tipo, eu quero carregar um recurso novo e tal, coisa assim, tipo, eu atualizo. Se por enquanto que tá me atendendo de boinha, tipo, eu vou usando. Tá aí. Mas pior que esse daqui que tá no Launch, ele tá atualizado, tá? Tipo, eu deixei atualizando tempos atrás, tá?
Ai, ai. Fica verde, porra. Aí, ficou verde. Então, ó, vamos parar de falar um pouco sobre Web request. web request, web response e vamos ver isso como é que funciona na prática. Tipo. A primeira coisa que a gente vai fazer no nosso projeto de séries tipo, é mapear qual que é o endereço que a gente vai usar, qual que é a nossa chave da API, tipo, todas as informações baseadas tipo, que vai vir do nosso acesso externo, que é do nosso servidor web, tipo, ou da nossa API, no caso, a gente vai ter que mapear em um arquivo. Tipo. Eu geralmente chamo esse arquivo de útil. Tá? Então eu vou criar aqui, vou adicionar um arquivo. Eu já vou avisar que eu não vou compartilhar o projeto, então é bom vocês ir criando junto. Porra, tu ficar no Alt Tab. Então abre o Visual Studio aí tipo, e cria um projeto, eu vou esperar aí. Cria um projeto. Deu boa? Criando aqui. Tranquilo. Esse Skype fechou, velho. Ah, tá compartilhando, mano. Então, tipo, ele tá compartilhando, mas tava fechado, tá? Estranho. Vou abrir de novo pra não bugar, tá ligado? Não cair de novo e eu ficar falando uma cara e. Aquele dia lá deu mó pau na internet de todo mundo, velho. Eu fiquei uma cara falando, velho, tipo, de boinha conversando lá e tal. Aí eu reparei que, tipo, não tava essa bordinha amarela de compartilhamento de tela, tá ligado? Aí eu falei, pô, vocês estão vendo a tela? Tipo, aí ninguém falava nada. Eu, oi. E aí, então vendo? Foi foda. Caraca, o meu tá com a dependênciazinha amarela. É tudo tiltado, mano. Fechar aqui e abrir de novo. O meu deu a mesma coisa que teu. Eu fui criar com o mesmo nome também. Pagou. Tá, beleza. Vamos lá. Criar classe. Chamada útil. Eu vou criar uma classe chamada útil. No projeto compartilhado lá. O que vai ter na minha classe útil? Ela vai ter as definições do que tem no meu aplicativo. Então, ela é uma classe pública e ela vai ter algumas constantes públicas também. Ou seja, esses dados nunca vai mudar. Vai ser sempre o mesmo dado no aplicativo. Vai ser uma string que eu vou chamar de API URL. Quem que vai ser a URL do aplicativo? A URL do aplicativo nosso lá, vou pegar aqui, ó. É esse cara aqui, ó. API. Vou copiar aqui e colar. api.demovedb.org/3. Onde que eu... tem que ir lá pegar, peraí. Abre lá o DemoveDB.
perfil. O perfil é onde mesmo? Eu não me recordo. Configurações. Vai clicar no API. perfil, vai em configurações e API. Aí você desce tudo lá e vai ter umas. Develop. Eu tô Lá o aceitando uns último. termozinhos aqui, peraí, tô aceitando. Nossa, mano. Ah, meu amigo. Que rolou? Ah. Tá dando pau aí? Não, cara, eu vou te mandar aí, ó. Olha aí. Ah, Olha o quê? sério, velho. Ah, eu não sabia que tinha que fazer Calma isso aí. aí, velho. Tá, então faz o seguinte, mano. Usa a minha chave, tá ligado? Não tem problema. Tal. Esse Depois aqui é eu o link. pego a minha, depois eu faço a minha. Essa é a chave. Tem um endereço de imagem. Eu vou compartilhar o que eu tenho aqui de imagem, então. É https image.tmdb tmovedb.org/t/p/500. Então, essas são as três informações que a gente precisa. Beleza. A primeira, eu vou colocar aqui, ó, API URL, que vai ser o nosso link lá daqui do HTTP. Vai ser isso aqui. O segundo, eu vou criar uma constante, uma string constante também. Que eu vou chamar de API key, que vai ser a chave. API key. E o terceiro link vai ser uma constante também, que eu vou chamar de API image URL, que é o terceiro link. Beleza? Beleza. Vou tirar essas referências aqui, porque quero deixar meu projeto limpinho. Tem coisas desnecessárias. Criou aí? Criando. De boa. A API URL vai ter a URL do site lá. Quem que é o servidor que vai fornecer os dados do nosso aplicativo. A API Key, porque o nosso servidor ele tem que ter uma chave de autenticação, e essa chave de autenticação é sempre a mesma para cada usuário, no caso. Então, se eu estou fazendo o aplicativo para mim, tipo, eu tenho a minha chave de autenticação, então o meu aplicativo vai ter a minha chave. Entendi. Pronto. Criei. Beleza. E vamos criar aqui uma outra classe. Essa classe, ela pode ter... A ideia dessa classe para ele receber chamadas web request e web response para retornar uns JSON. Então, a primeira coisa que antes de eu criar essa classe, a primeira coisa que eu vou fazer é incluir um pacote nesse projeto. Tá. Então, eu vou vir aqui e gerenciar pacotes do Nugget, no projeto série. Tá. E o projeto, eu vou vir procurar, tipo, e o pacote que eu quero se chama Newton Soft. Tá até aqui, ó, tipo, tava até ali, velho. Porra. Era o primeiro que tava aqui. NewtonSoft.json. O que é o NewtonSoft.json? Ele tá falando aqui, ó. É uma popular grande performance de JSON framework para .NET. Então ele já é um pacote que já foi escrito não foi pela Microsoft, se não me engano, mas tá aqui o autor, James Newton King.
Tipo, é um pacote que é bem utilizado em projetos.net, que trata requisições, que trata chamadas JSON. Então eu vou instalar ele. Mas é grande TTD. O que é TDD? TDD Focus. O quê? O que é TDD? É que tem a NUnit ali embaixo. Eu tava. Aqui tem uma tal de NUnit. Onde você tá vendo isso? Ah, aqui Ah, já recomendada pra mim. É, essa daí. tá. Só que fala que mais é uma grande, tipo, não, crescimento em TDD Focus. Tá, TDD ele é um padrão de testes e é um partner de teste. Não tem nada falando, mas a ideia do... Ele até falou, unit de teste aqui, ó, tipo, é um unit de teste. Não sei por que ele tá... Aqui eles são os mais utilizados pela comunidade, tá? Tipo, aí ele coloca em ordem aqui, tipo. Sim. Então, por exemplo, o Newton Soft já foi baixado 135 milhões de vezes, tipo. É. Coisa, né, tá? Ou 135 mil, não sei se esse M é de milhões ou de milhas. Também deve ser de milhão, velho. Creio eu. Acho que é de milha. Se fosse milha, eles usariam o K, tá ligado? É. Deixa eu ver se tem algum. Tá, vou colocar aqui, sei lá. Aqui, ó. Tem aqui, ó. 195K. Então o M é de milhões e o K é de E o mil. K é de 1000. Beleza, instalei o pacote. Eu vou criar uma classe agora que vai tratar as nossas chamadas JSON. Eu posso chamar ela de JSON, tipo, posso chamar ela de web, eu posso chamar do que eu quiser. Eu vou chamar a minha de JSON. Vai botar em nenhum pacote não? Não, né? Eu poderia colocar em um pacote, mas eu vou deixar sem. Beleza. Vou deixar ele na... O que essa classe vai ter? A primeira coisa, ela vai ter um método estático, assíncrono. Como é um método assíncrono, ela me retorna uma task que é do tipo string. Tipo, ele vai me retornar uma string task. E eu vou passar para ele uma URL. Eu vou incluir a referência aqui do thread em task. Esqueci o nome do método, né, porra? Vou chamar de get. Então, se chama get. Eu criei uma task. Então, o que ele vai fazer? Eu vou criar uma variável chamada request, que ela vai ser do tipo HTTP web request. Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, ó. System.net. É esse cara que eu quero. E eu vou dar um ponto create, ou seja, me cria uma requisição web. Aí vai falar, opa, para qual endereço que você quer criar? Eu falo, eu quero o endereço que eu passar por parâmetro, que é o URL que eu passei aqui. Beleza? Beleza. Só não tô conseguindo criar essa task aí, mano. A task ela tá dentro do pacote system.threading.task. Ah, tá. Tem que adicionar esse namespace ali, system.threading.task.
Aí eu vou falar o seguinte para a minha requisição. A minha requisição está na minha variável aqui, ó, request. Ele já até colocou aqui, ó, para mim, ó, eu tenho uma variável local que é do tipo web request. É uma requisição web, uma requisição externa. Eu vou falar, então, minha requisição, eu quero que o tipo de dado que você tenha, o seu content type, seja do tipo application /JSON. Ou seja, os dados que eu vou tratar na minha requisição são do tipo JSON. Beleza? Beleza. E outra coisa que eu vou falar para minha requisição, que é uma requisição, o método que vai tratar essa requisição é um método do tipo GET. Sabe qual que é a diferença? O que é um método GET? O que é um método GET? Não. Eu sei que GET é você pegar a informação, mas não sei. Método. Trata de requisições. Eu vou ver se eu tenho um exemplo bom aqui. Então não tem esse método HTTP Web Request. Tem que referenciar. O quê? Então não tem o... Sim, ele está dentro do pacote system.net. Ah, tá. Não tem esse pacote. É que eu não... Todo envolve protocolo do C Sharp, ele está dentro do .NET, do system.net. Então, você quer fazer uma comunicação por FTP, uma comunicação tipo, sei lá, outros tipos de outros protocolos de comunicação, você vai usar o .NET. Beleza. Com HTTP, FTP, tipo, sei lá, uma conexão socket, tipo, as coisas assim, você vai usar tudo no .NET. Acho que, deixa eu ver se eu dar um F12 no SystemNet. Não é possível, na verdade. Dá para dar uma olhada lá na documentação tipo, do System.net para ver o que tem nele, tá? Todas as chamadas depois. Aqui, ó, System.net, namespace. Então, o System.net, deixa eu ver se ele tem. Ele só tem os métodos e as interfaces que cria. Tipo, eu queria ter mostrando os protocolos certinho, mas não. Tipo. Então, ó, DNS, tipo, file web, tipo, web request, tipo, FTP, tipo, essas coisas todas tem tudo aqui, tá? Tudo no System.net. Upload, tipo, enfim, e afins, né? Eu coloquei aqui uma pesquisa de Web Request. requisições. Principais diferenças entre os métodos GET e POST. Então, assim, ó, eu tenho vários tipos de requisições, tá? Quando eu trabalho com protocolo HTTP, eu vou abrir o POST. Geralmente, quando a gente está trabalhando com web, tipo, por exemplo, a gente tem um navegador. A gente coloca aqui uma URL, certo? Sim. Por trás disso, tipo, ele vai fazer uma requisição, um web request, tipo, e vai acessar um método GET. Como que eu sei que é um método GET? Porque um método GET ele fica acessível externamente, ou seja, tipo, eu tenho acesso direto pela minha chamada do navegador, tipo, pela minha URL. O método POST, tipo, ele existe, tipo, mas eu não consigo carregar ele direto pelo navegador ou por um acesso externo, assim, tipo, eu preciso passar os dados dele encapsulado. Essa é a grande diferença. Eu vou ler o conceito que está aqui no blog do Marcelo.
Créditos ao blog do Marcelo. Então, sendo informal e direto, o HTTP é um protocolo ou padrão de rede implementado em cima do TCP para que browsers e servidores possam se comunicar. Um cliente HTTP é um browser, ou seja, Chrome, Firefox, Internet Explorer, entre outros. São softwares que se comunicam com os servidores através do HTTP. O tipo de servidor que me refiro aqui também são softwares, como por exemplo o Apache e o IIS da Microsoft. Os principais métodos de comunicações HTTP são GET e POST. Visibilidade. A grande diferença entre os métodos GET e POST provavelmente é a visibilidade. Uma requisição GET é enviada com uma string anexada ao URL, enquanto que a requisição POST é encapsulada junto ao corpo da requisição HTTP e não pode ser vista. Basicamente, o que isso quer dizer? A nossa chamada da nossa API aqui, eu vou copiar de novo o nosso exemplo. E colar aqui, ó. Eu fiz uma chamada por GET, tipo, por um servidor passando alguns parâmetros na URL, tipo, certo? Quem que é o parâmetro? É a nossa API key, tipo, nesse caso. Então, o que aconteceu? Eu falei para o servidor, eu tenho essa API key e eu preciso de alguns dados. Aí ele foi lá na pasta, tipo, movies, tipo, sei lá, na página 550, tipo, me retornou, tipo, esses dados, tipo, baseados na minha chave. Ele falou, beleza, tua chave é uma chave válida, tipo, eu vou te retornar as informações. Tipo, se eu carregasse, tipo, uma chave inválida, tipo, ele ia me dar erro também. Sim. Então, essa transmissão de dados, tipo, ele tá fazendo pela URL do navegador. Isso. Tipo, pela URL que eu passei aqui, tipo, pelo parâmetro do navegador. Isso aqui é uma chamada GET, ou seja, tipo, eu estou carregando os dados, tipo, ele está sendo visível para todo mundo. Uma chamada POST, ele também me traria essas informações, tipo, só que eu não teria, tipo, eu não estaria passando a minha API key aqui. Tipo, a minha API key ia ser encapsulada junto com a minha chamada. Como é que funciona isso? Vamos primeiro ler o conceito lá. Ele colocou uma imagem. Tá, aqui ele fez uma chamada. Ó. O browser, ele tá fazendo um HTTP request para o servidor, tipo, uma requisição, tipo, que nem eu fiz ali no navegador, eu passei um link para o servidor e ele me retornou uma resposta. Sim. A resposta, no caso, ela tá no content. Ou seja, o content da nossa API key aqui, tipo, é o JSON. É o JSON que ele retornou. Sim. Beleza? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Acho que não que seja válido pra gente. Então, beleza. Tipo, eu vou mostrar aqui tipo, uma diferença de chamadas. Se eu fizer uma chamada GET, eu carrego os dados tudo. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo de uma chamada GET. Acho que eu tenho, sim. Acho não, eu tenho, só não sei na onde. Tem aqui do mundo. Essa daí que tá do lado esquerdo post, não a chamada post, não? São chamadas post. Eu quero chamar uma chamada get. Só que eu quero uma que seja... Ah, tá. Mas ali em cima que tava get do lado. Tinha, mas eu quero carregar uma pequena. Esqueci a senha. Porra, tipo, logo esqueci a senha. Deixa eu vir aqui e colocar get. Será que ele filtra? Ele filtrou bem o que eu queria, tipo, ele filtrou o nome. Tipo. Sim. Não o tipo de chamada. Tá. Vou carregar a rota.
Enfim. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa no collection. Não tem. Bom, eu queria colocar uma chamada post simples, uma chamada get simples, mas não tem. Ou get page. Não tem, não vou ter. Tá, então é o seguinte. Uma chamada post, ele funciona da seguinte maneira. Esse exemplo aqui, no caso, as chamadas que eu posso fazer para os tipos de chamada que eu posso fazer para uma requisição web. Eu posso fazer uma chamada get, uma post, uma chamada put, uma delete. São várias chamadas que eu posso fazer. As mais comuns são get e post. Meu Deus. Mais comum. Então a get eu carrego tudo direto pelo navegador lá, como a gente viu direto lá no chamando no navegador da API aqui. Tipo. Sim, o Chromezinho ali. Você tacou a URL ali e gerou os dados. Aqui, ó. Com a API key e tal. Isso aqui é uma chamada get. Eu posso vir aqui. Vou dar um exemplo com essa chave aqui mesmo. Eu vou criar um novo aqui. Ó, eu quero uma chamada get para esse endereço aqui. O cabeçalho dela, vou falar, o content type para minha aplicação é uma aplicação do tipo JSON. Aí ele vai me dar várias opções aqui, eu vou escolher application JSON. Aí eu vou chamar a requisição para o servidor. E ele me retornou aqui, ó. Tipo, o mesmo JSON que ele me retornou lá na página, ele me retornou aqui. Tipo. Só que organizado. Então, ó. Oi? Só que mais organizado. Então, ó, se eu colocar aqui adult falso, backdrop path, então tá tudo aqui, ó. Adult falso, backdrop path e tal, tipo, só que ali tá organizado. É o mesmo conceito. Então aqui é uma chamada get. Eu tenho a minha API aqui, tipo, direto no meu URL. Uma chamada post, eu tenho um exemplo aqui, ó, que eu estou fazendo uma chamada post para uma notificação push, nesse caso. Eu também tenho o meu content type, que está aqui. Sim. Meu content type é uma aplicação do tipo JSON. Eu estou falando que a minha autorização, tipo, ela não vai ocorrer tipo, pelo meu URL, tipo, ela vai acontecer no meu cabeçalho, ou seja, ele vai me encapsular tudo isso por trás dos panos e vai falar assim, ó, requisição, eu tô te dando eu tô precisando fazer uma chamada, mas eu tenho esses parâmetros que eu preciso que você utilize. Aqui eu tenho um corpo da minha requisição, que eu tô passando aqui uns dados, que também é um JSON. Tá? Entendi. Então, essas informações, ela tá indo para essa URL aqui, só que ela tá indo sem eu conseguir mostrar, tipo, na URL do navegador. Tipo, eu poderia vir aqui, tipo, com essa URL e colocar no meu navegador, tipo, só que não tem efeito nenhum. Sim. Porque eu não tô passando nenhum dado. Beleza? Sim, entendi. Não tá passando os parâmetros ali que precisa, que no caso seria a autorização e o tipo. Então essa é a grande diferença. Eu tenho chamadas gets e chamadas post. Chamadas gets eu vou fazer a requisição direto pela minha URL. Passar todos os meus parâmetros pela minha URL. Tipo, a chamada post eu vou encapsular isso e vou me dar para o servidor tipo, tudo encapsulado. Tipo, ou seja, tudo sem estar visível para o usuário ver. Qual que é o mais seguro dos dois? Post. Por quê? Porque ele encapsula a tua API, que no caso é a tua autorização lá, e não fica visível para outros usuários ver. Exatamente. Tem N chamadas que acontecem por get, que, por exemplo, eu passo o número da página, que nem tá aqui, ó. Deixa eu ver se cadê a minha API? Tá aqui, ó, o número da página. 550. Deixa eu ver se eu passar 500 aqui ele me muda. Ó, mudou, tá vendo?
Sim. Então eu vou passar aqui, tipo... Tá, não encontrou dado, mas tipo, eu tô mudando meu dado pelo meu URL, tá? Pela URL. Tipo, 551. Ó, tem coisa. Tá? Então Sim. eu consigo encontrar, tipo, os meus dados direto pelo meu parâmetro. Pensa se isso aqui fosse, tipo, um sistema, tipo... um sistema bancário, algum sistema que seja, tipo... informação, que tenha grande tráfego de informação. Pô, eu já consegui ver informação de outra pessoa, De tá outra ligado? pessoa. Então, tipo, mais seguro é post, porque ele já tá tudo encapsulado e quem vai receber essa informação é o próprio servidor. Tipo, não vai vir os parâmetros pelo navegador. Entendi. Tá, vamos terminar de escrever o nosso método. Nosso método. Tô falando assim, ó. Método get. Eu vou criar uma requisição web request aqui, Sim, que ela vai ser qual URL que eu passar por parâmetro. Sim. O tipo da minha requisição vai ser do tipo JSON, tipo, eu vou passar dados JSON. Nesse application/JSON aí poderia ser outro nome ou um nome específico? Porque ali é uma string normal, tipo application/JSON. Tá. Os nomes dele, tipo, ele tem tudo nesse aqui, ó. Tá? Deixa eu te mostrar aqui. Esse content type, tipo, ele é um padrão já especificado, tipo, já tem uma convenção, tipo, especificando alguns tipos de dados. Se eu abrir o Postman aqui, eu posso vir aqui, ó, content type, que é o mesmo método que a gente está usando lá, aqui, ó, content type. Sim. Se eu vir aqui, ó, tipo, eu vou apagar aqui e vou colocar um A. Aqui tem vários tipos de dados, ó. Porra. Ó, application, Atom, XML, script, JSON, JavaScript, String, PDF, tem vários tipos, tá? Tipo, depende da tua aplicação, tá? Tipo, entendi. Mas isso aqui já tem alguns definidos. Tipo, você pode colocar qualquer coisa aqui, tipo, porque é uma string, né? Tipo, nossa aplicação é uma string, então, tipo, aqui eu posso colocar, tipo, isso aqui, tá? Só que vai dar erro, tá ligado? Ah, tá. Os métodos já são alguns métodos fixos, tá? Tipo get, post, put, delete, copy, tá? Entendi. Já estão alguns métodos. Eu tenho uma... Então eu tô falando, ó, vai me criar uma requisição web, isso que eu passar por parâmetro, os dados que eu vou tratar nessa requisição vai ser JSON e o método e o tipo de dados que eu vou tratar nele vai ser. Vocês vão resolver isso porque eu vou tratar tudo na URL. Beleza? Beleza. Aí eu vou criar o seguinte. Eu vou criar um HTTP web response. Eu vou chamar de response. Esse response, ele vai ter um await, que ele vai me esperar a resposta request.getResponse. Request.getResponse. Ele já não tem mais o getResponse. Tem sim. Eu acho que escrevi errado. Eu vou chamar o getResponse assim, que é o método que a gente estava trabalhando. Ele retorna um web response. Eu coloquei um HTTP web response. Problema, posso até dar um HTTP web response. Isso aqui eu estou fazendo no cast. Eu estou falando, a resposta que eu vou vir vai ser uma requisição HTTP. Beleza? Tá, beleza. Pergunte. Não, tá de boa. Então, ó, quando eu passar uma URL, tipo, quando eu falar get, me retorna uma URL, por exemplo. Eu posso passar essa URL aqui, ó. Tipo, eu vou deixar ela
comentado aqui, como fosse para a gente usar, se estivesse tratando dessa URL. Beleza. Então, passar para o navegador essa URL. Aí ele já sabe que o método que a requisição tem que tratar é o método get, que já sabe que ele vai me retornar JSON. Isso. Isso vai me retornar aqui, ó. Ele vai falar requisição, eu quero uma resposta. Me dá a resposta. Essa resposta vai vir nesse método. E esse método, eu tô falando assim, ó, esse método, a resposta que você vai me retornar é do tipo Web Response, HTTP Web Response. Porque se eu colocar um mouse aqui, tipo no Get Response, ele me retorna uma task de Web Response aqui, tá vendo? Ah, sim, é. Guardando uma task de Web Response. Então eu vou falar assim, ó, beleza, você vai me retornar um Web Response, só que eu sei que a minha requisição é uma requisição web, porque tipo, era um HTTP request, requisição HTTP. Então eu vou falar, tá, a resposta também vai ser uma requisição HTTP. Beleza? Sim. Depois que eu retornar a minha requisição HTTP, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um if, eu vou falar assim, ó, a resposta que você retornou, response, qual que é o status dela? Status code. Não. Aí o status code é um enumerador aqui, ó. Eu já vou chamar esse enumerador status code.ok. O ok tipo, é o response 200, que é, ó, deu tudo certo. Eu tive uma resposta válida. Estou falando assim, ó, beleza. Se você trouxe uma resposta válida para mim, eu quero tratar esse dado. Aí eu vou tratar ele agora. Vai ser o seguinte. Eu vou criar um string reader. O que é um string reader? Tipo, ele vem lá do System.io. Tipo, o que é o I.O.? Lembra lá? I.O.? Não. Tem I.O. A gente usava o I.O. tipo, desde lá do C. Tipo, lembra que a gente incluía lá std, I.O.h e tal? Sim, mas não lembro o que tem lá, não. Então, o I.O. ele vem de input output, ou seja, entrada e saída. Então eu vou importar a biblioteca System.io e vou falar assim, ó, o meu header, vou chamar de header aqui, ele vai ser, vou criar um novo objeto string header e vou falar, ó, você tem que me passar uma string. Eu vou falar, beleza, eu vou te passar uma string, que vai ser o meu response.get response string. Ou seja, eu estou falando o seguinte, resposta, o que você me vier, eu quero que você me transforme isso em uma string de dados. E essa string de dados eu vou salvar no meu string reader, no meu leitor de string, melhor dizendo. Aí, tipo, eu já tenho o meu leitor de string, eu posso fazer o que eu quiser com meus dados. Eu posso pegar o meu JSON aqui ó, no meu reader e posso falar assim, ó, beleza, salva ele no arquivo, tipo, posso fazer tipo, um reader, deixa eu ver se eu tenho, não, ele é um reader, tipo, eu não criei um write string, tipo, se eu tivesse criado um string write, só vou dar um teste aqui, tá? Só para exemplo, tipo, poderia mandar ele, tipo, sei lá, escrever no arquivo, tipo, uma linha, tipo, coisa toda. Mas eu tenho um arquivo de leitura, tipo, então eu posso fazer o seguinte, beleza, já que eu tenho um leitor, eu quero que você leia todo o conteúdo desse texto. Read to end. Eu estou lendo todos os caracteres que tem no meu string. Tá? Ler para o fim, ler para o fim. Uma coisa assim. Então eu vou isso aqui. Se eu não tiver nada, eu vou retornar uma string vazia. Esse é o nosso método get. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou indo lá no meu servidor, começando daqui, ó. Eu estou indo lá no meu servidor e falando assim, na real, estou criando uma requisição, falando assim, ó, quero uma requisição para minha URL. Quem que é a minha URL? É esse cara aqui, tipo, digamos. Beleza, vou falar, ó, os dados que eu estou me retornando são os dados do tipo JSON.
E o método que eu vou tratar na minha requisição vai ser tratado pelo navegador, vai ser o método GET, eu não vou encapsular nenhum dado. Beleza. Eu criei a requisição? Criei. Então, eu quero eu quero saber qual que é a resposta da requisição. Aí o cara vai me retornar aquela string gigante lá, que é esse cara aqui, ó. Ele vai me retornar toda essa string aqui. Beleza? Sim, que no caso seria o nosso JSON. Só que essa string, ele não vai me retornar um texto, tipo, ele vai me retornar um web response. Sim. Eu falei, ó, a resposta vai ser uma resposta HTTP response, web response, que eu chamei de response. Aí eu vou ver, ó, a minha resposta, o status da minha resposta é uma resposta ok, tipo, você me retornou do servidor uma resposta válida, o cara fala, te retornei tudo que tu me pediu, tá ligado? Sim. Beleza, tá tudo aí. Aí fala, beleza, já que tu me retornou tudo que eu queria, me pega essas respostas e me transforma em texto. Basicamente isso que eu tô falando. Entendi. Aí ele vai me retornar a string com tudo isso aqui, ó. Basicamente que nem tá no navegador aí. Entendi. Beleza. Por hoje eu vou passar isso aí, tá ligado? Por quê? Porque isso aí é importante pra gente fazer as chamadas da API. A gente vai precisar carregar os dados da API, tipo,